E começando a revisão do capítulo 54 de Boruto. Pois bem, partindo de onde o capítulo anterior parou, o Momoshiki revela sua intenção em mirar justamente no Rinnegan do Sasuke. E como muitos já imaginavam, ele bloqueou o uso do ninjutsu de tempo e espaço, impedindo que os heróis escapem dali. Uma abordagem bem mais eficiente do que muitos podem imaginar. Eu vi muita gente questionando no capítulo passado por que ele não atingiu um ponto vital do Sasuke, como a jugular ou a cabeça. Mas parando para pensar, outra abordagem poderia ter dado algum tempo para o Sasuke reagir e abrir um portal antes de cair morto ou agonizando. Mirar diretamente no Rinnegan garante que eles percam sua rota de fuga, não importa o que aconteça. E enquanto o Momoshiki comenta sobre como é bom estar livre, o Sasuke analisa toda a situação, já percebendo que os ferimentos do Boruto foram curados. E o Kawaki lembra de alguns momentos de sua convivência com o Boruto, como quando ele propõe ao Boruto que o ajude a se livrar do karma, e quando o Boruto finalmente aceita a proposta, também prometendo acabar com o Jigen a cara no processo. O que faz ele querer negar o que está acontecendo, gritando para que o Boruto acorde. Mas o Momoshiki se vira para ele e, sendo um tanto irônico, diz que ele também foi libertado e pergunta cadê o seu sorriso, além de revelar que a alma do Ishiki foi completamente apagada, um detalhe que por si só indica que provavelmente ele não vai voltar em uma forma espiritual e passar o karma para o Kawaki como o Momoshiki fez com Boruto. Parece que foi uma morte definitiva até o momento, mas esse é um assunto para o final do vídeo. E logo em seguida também dá a entender que essa liberdade era passageira. Então, enfurecido com as provocações do Momoshiki, o Kawaki parte para cima dele usando suas habilidades de ferramenta ninja científica. Mas de nada adianta, o Momoshiki consegue esquivar de tudo com extrema facilidade e o apunhala nas costas, inclusive fazendo um comentário bem curioso, dizendo que, como ele esperava, a extração progrediu muito, que significa que aquilo deve funcionar. Mas logo o Sasuke consegue afastá-lo do Kawaki. Curioso, o Kawaki pergunta o que ele quis dizer com aquilo, e o Momoshiki revela mais um aspecto do karma, explicando que mesmo que o karma tenha desaparecido, os dados que foram extraídos continuam em seu corpo. E completa dizendo que, assim como o Boruto, 80% do processo estava concluído no Kawaki, o seu corpo já era quase o de um Otsutsuki. Também deixando claro que planeja fazer exatamente o que o Ishiki planejava, usando o Kawaki como um sacrifício para o Jubi, mesmo que o Shinju e o fruto gerado sejam inferiores. E cansado de ver o Momoshiki tratando todos eles como objetos, o Kawaki parte para cima dele mais uma vez. Enquanto isso, Naruto tenta levantar, mas sente que o seu corpo está pesado e acaba aparentemente desmaiando. A luta se intensifica, o Kawaki ataca de várias formas enquanto tenta acordar o Boruto, mas não é páreo contra o Momoshiki até que o Sasuke interfere mais uma vez, dessa vez usando a Kusanagi mais um ataque de Raiton. Porém, curiosamente, o Momoshiki apenas se afasta e o Sasuke observa que ele poderia ter absorvido esse ataque facilmente e se pergunta por que ele não fez isso. O Momoshiki até pergunta se ele realmente pretende matar o seu discípulo e o Sasuke, sem hesitação alguma, responde que sim, se for preciso, porque ele é o mestre dele e usa um Amaterasu no Momoshiki, que consegue se defender a tempo com o Kagebunshi. Confirmando mais uma vez o que vemos no capítulo 48, o Sasuke é capaz de usar Amaterasu no olho direito. E também outro detalhe interessante é que o Mangekyou Sharingan Eterno do Sasuke parece ter regredido para a forma de Mangekyou Sharingan. É claro, isso também pode ser um erro de edição, mas caso não seja, pode reforçar o que eu já disse em várias revisões. O Sasuke está nas mesmas circunstâncias do Gaiden, onde os seus doujutsus sofreram uma regressão temporária pelo desgaste ao viajar para as dimensões da Kaguya, o que fica ainda mais evidente na página seguinte, onde o Sasuke quase tropeça e comenta que se não for cauteloso, ficará sem chakra primeiro.
Apesar dele ter feito pouco na luta contra o Ishiki, ele já chegou debilitado. Não esqueçam que desde a luta contra o Jigen lá no capítulo 37, na história não se passou um dia. Bom, em seguida o Sasuke usa um Katon e mais uma vez o Momoshiki se esquiva ao invés de absorver o ninjutsu, fazendo com que ele comece a entender o que está acontecendo. Enquanto isso, Kawaki percebe que há alguma coisa errada com o Naruto e o Sasuke até assume que seja um efeito colateral do modo Baryon, mas infelizmente eles não podem se preocupar com o Naruto agora, eles não têm tempo a perder, eles precisam lidar com o Momoshiki antes dele pôr seu plano em prática. Basicamente, o Sasuke pretende trazer o Boruto de volta antes que isso aconteça para que assim eles também tenham uma forma de voltar para a vila, já que o Boruto é o único que pode usar ninjutsu de tempo e espaço no momento. E explica ao Kawaki que o Boruto perdeu a consciência porque perdeu muito chakra, e assumindo que provavelmente esse seja o gatilho para a aparição do Momoshiki, se eles restaurarem o chakra dele, o Boruto pode recuperar a consciência. Por isso o Momoshiki não absorveu ninjutsus até agora, evitando repor o chakra do Boruto. Mas ao mesmo tempo que eles têm essa pequena reunião estratégica, o Momoshiki está à espreita e vendo que o Sasuke percebeu essa limitação, ele não pode baixar sua guarda com ele. Até mesmo comenta que apesar de ferido, não sairia ileso se enfrentá-lo diretamente. Sendo assim, ele decide usar aquilo, mostrando que, ao contrário do que muitos imaginavam, incluindo eu mesmo, talvez o Momoshiki não esteja tão poderoso assim se o Sasuke ainda representa uma ameaça a ele, mesmo nestas circunstâncias. Mas é claro, levando em consideração que ele também está limitado, talvez ainda seja cedo para definir o nível real do Momoshiki no corpo do Boruto. E voltando ao Sasuke e o Kawaki, o Sasuke quer tentar forçá-lo a absorver chakra antes que eles sejam derrotados, mas o Kawaki questiona, dizendo que o que eles fizeram até agora não funcionou, e antes que consiga dar uma outra sugestão, o Sasuke é atingido por um Kyoru Rasengan, o Rasengan invisível, que apesar de não ser forte o suficiente para matá-lo, o deixa atordoado por um tempo. E aproveitando essa oportunidade, o Momoshiki parte para cima do Kawaki e dessa vez tenta capturá-lo, enquanto o Kawaki vai tendo mais lembranças dos momentos em que ele passou com o Boruto, especialmente quando o Boruto passa a considerá-lo um irmão, até o momento em que o Momoshiki está prestes a usar o ninjutsu de tempo e espaço e sem ter mais opções o Kawaki faz algo absurdo, ele usa um Katon em si mesmo, deixando o Momoshiki sem outra escolha a não ser absorver o ninjutsu para não perder o seu único sacrifício. Aliás, eu quero deixar bem claro aqui que não há nenhuma prova de que o Kawaki de fato usou o Bodei Datsumo, o ninjutsu de eliminação de corpos usado pelos Zambus. E prosseguindo, mesmo o Momoshiki afirmando que não foi muito chakra, o Boruto começa a acordar. Aliás, eu vi muita gente questionando o motivo do Boruto ter acordado mais rápido em comparação à luta contra o Boro, onde o Momoshiki parece ter absorvido mais chakra. Mas além de que na luta contra o Boruto gastou muito mais chakra, estava em condições bem mais críticas quando o Momoshiki apareceu, com o Boro praticamente o esmagando com socos, não é como se existisse uma espécie de padrão de quanto tempo o Boruto pode levar para acordar depois de recuperar uma certa quantidade de chakra. Ao meu ver, isso é aleatório. Tanto que o próprio Momoshiki diz que tinha que se apressar antes que o Boruto acordasse. Ou seja, ele não tinha certeza de quando o Boruto acordaria. Poderia ter levado mais tempo ou não. Prosseguindo, Momoshiki ainda tenta impedir o despertar do Boruto e levar o Kawaki com um ninjutsu de tempo e espaço, mas o Boruto começa a reassumir o controle de seu corpo e dizendo que ainda está confuso por ter acabado de despertar, o Boruto, por impulso, pensa em quebrar o chifre do Momoshiki, o fazendo desaparecer logo em seguida. E visto o seu desespero e desaparecimento repentino, parece ser algo que o afeta de alguma forma, o que é um detalhe muito interessante, principalmente se assumirmos que à medida que o karma vai chegando ao 100%, a presença do Momoshiki vai aumentando.
Pode ser que em um determinado momento, quebrar o chifre não seja o suficiente para tirá-lo do controle e o Boruto seja obrigado a feri-lo mais gravemente. Agora eu não duvido que aquela cicatriz que o Boruto tinha no capítulo 1 tenha sido feita por ele mesmo numa tentativa de fazer o Momoshiki sumir. E chegando ao final do capítulo, ele cai ao lado do Kawaki pedindo desculpas por ter sido um problema e o Kawaki concorda, o chamando de irmão estúpido. Mas quando tudo parece ter sido resolvido, Sasuke se sente aliviado por eles estarem aparentemente bem e finalmente vai checar o estado do Naruto, ele simplesmente olha e diz: o quê? De jeito nenhum, ficando claramente chocado com alguma coisa, dando a entender que o estado do Naruto é muito mais sério do que aparenta. E se eu pudesse dar um palpite, isso pode ter a ver com a possibilidade dele ter perdido a Kyuubi completamente ou parcialmente pelo uso do modo Baryon. Afinal, se o Sasuke perdeu o Rinnegan, é natural que o Naruto perca algo equivalente. Agora, terminando o vídeo, esse foi um capítulo que talvez esteja abaixo de certas expectativas geradas no capítulo passado, mas que compensa com muitas informações importantes que abrem um leque de possibilidades para o rumo que a história vai seguir daqui para frente, especialmente em relação ao Kawaki. Não acho que seja um final tão anticlimático quanto muitos estão dizendo por aí, afinal, a luta contra o Ishiki em si acabou no capítulo passado e de maneira até que bem satisfatória. Eu não sei quanto a vocês, mas eu senti que essa última luta contra o Momoshiki, apesar de curta, conseguiu ser mais dramática e visualmente impactante do que certas partes da luta contra o Ishiki. O fato deles estarem enfrentando Boruto, entre aspas, e esse ser tecnicamente o primeiro confronto sério entre Boruto e Kawaki, traz um peso dramático a mais, onde o Kawaki mostra, pela primeira vez, através de suas ações, que realmente se importa com Boruto, talvez no mesmo nível em que se importa com Naruto, ao ponto de pôr sua vida em risco mais uma vez na tentativa de despertá-lo. E esse tipo de atitude me deixa cada vez mais convencido de que o Kawaki vai se voltar contra o mundo ninja e se sujeitar a receber o karma novamente, atrás de poder e para proteger as pessoas que ele ama. Pessoas que ele daria a própria vida para salvar, mesmo que signifique destruir o mundo no processo. Lembrando que ele perdeu o karma, mas o Boruto não. Agora o Boruto pode representar uma ameaça ao mundo ninja, fazendo com que outras vilas tentem eliminá-lo. E se o Naruto sair permanentemente debilitado dessa situação, o que parece que vai acontecer, talvez ele não tenha condições de se opor a isso. Mas enfim, eu gostei muito de como esse sacrifício, entre aspas, do Kawaki foi encaminhado no decorrer do capítulo, com desespero em meio a lembranças, a cada nova investida que o Kawaki fazia ou golpe que tomava até tomar sua decisão. Lembrando um pouco o que é dito no capítulo 227 lá no clássico sobre ninjas de alto nível conseguirem ler os pensamentos um do outro através de não mais do que uma troca de socos. Não sei se essa foi a intenção, se foi exatamente o que aconteceu aqui, mas ajuda a deixar o leitor mais envolvido emocionalmente com a situação e enfatiza o vínculo entre Boruto e Kawaki. Até senti falta de pelo menos um quadrinho mostrando Sasuke hesitando, mesmo que por um momento, e tendo lembranças com Boruto antes de tomar a sua decisão de usar o Amaterasu nele. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que podia ser melhor. É em uma situação como essa que dar mais espaço para a relação entre Kawaki e Boruto ser desenvolvida com naturalidade faz falta. Eu ainda não consigo me convencer que eles têm um laço fraternal tão forte assim, justamente porque essa relação foi construída em off, dentro do time skip do capítulo 34, onde Kawaki saiu de um completo forasteiro para alguém que é considerado um cidadão de Konoha e um irmão pelo Boruto. Eu realmente espero que o anime dê mais atenção à relação entre eles. Sem dúvidas, essa situação terá um significado e impacto emocional bem maior.
Bom, aqui também foi possível dar mais foco no uso de habilidades básicas e estratégia, agora que a batalha está em um nível mais contido, com o Naruto desmaiado, o Sasuke sem o Rinnegan e com um pouco o chakra, e por eles estarem enfrentando um inimigo que não inutiliza ninjutsus, deixando as cenas de ação bem mais interessantes, inclusive visualmente, especialmente nas investidas do Kawaki contra o Momoshiki. Aliás, eu diria que esse capítulo foi meio que uma redenção para o Sasuke, que não foi de muita utilidade na luta contra o Ishiki, a não ser ali para o final. Aqui ele lutou de maneira mais estratégica e fez um melhor uso de seus ninjutsus, se bem que ele não podia fazer muita coisa quanto aos ninjutsus nas lutas anteriores. Foi ele quem liderou a estratégia contra o Momoshiki, descobrindo suas limitações, apesar de não ter sido quem executou o plano em si. Eu até me pergunto se isso pode ser uma prévia do que podemos esperar do Sasuke daqui pra frente. Um Sasuke que luta de maneira mais cautelosa e faz um uso mais inteligente de suas habilidades, justamente porque ele não tem mais o Rinnegan, assim como ele era lá pela luta contra o Deidara ou a luta contra o Danzo. Um Sasuke que tem muito mais a perder. Aí eu pergunto, será que é tão ruim assim ele perder o Rinnegan? Vocês preferem esse Sasuke ou o Sasuke que anteriormente apenas engessava as batalhas e tinha que ser limitado direto para manter o equilíbrio delas? E por último, por que não falar de uma das maiores surpresas dos últimos capítulos? Como eu disse na revisão passada, eu queria ser surpreendido, esperando que alguma coisa acontecesse para o Kawaki não receber o karma. E para minha surpresa, realmente foi o que aconteceu. Isso vai contra o que todos consideravam a possibilidade mais óbvia no momento. Isso muda tudo. Basicamente voltamos à estaca zero, não sabemos o que esperar daqui para frente. Sem falar que não tira o peso da derrota do Ishiki de imediato. Tudo que o Amado fez, os esforços do Sasuke e do Naruto em derrotá-lo e o desfecho épico no capítulo passado não foram em vão. Claro que sabemos que eventualmente o Kawaki vai recuperar o karma de alguma forma, mas por enquanto eles estão livres do risco da volta do Ishiki. Mas o ponto é que isso nos traz novas perguntas, afinal, por que segundo o Momoshiki a alma do Ishiki foi apagada? Por que ele não voltou em uma forma espiritual e colocou o karma no Kawaki, assim como o Momoshiki fez com Boruto? E como exatamente o Kawaki vai recuperar o karma? Talvez ainda seja cedo para tirar certas conclusões, especialmente sobre o que o Momoshiki diz, mas eu devo observar que no capítulo 34, o Ishiki, quando ainda era o Jigen, se mostra surpreso com a astúcia do Momoshiki em deixar um receptáculo durante a sua morte. Ele fala como se o Momoshiki tivesse feito algo inesperado, algo fora do comum. É possível que ele foi capaz de parar o tempo e aparecer na frente do Boruto em uma forma espiritual graças a alguma habilidade que talvez não seja tão útil em batalha, mas seja útil neste tipo de situação. Talvez o Momoshiki seja capaz de fazer certas coisas que normalmente um Otsutsuki não é capaz de fazer. Já sobre como o Kawaki vai eventualmente recuperar o karma, para início de conversa, não creio que ele seja capaz de usar os poderes do Ishiki, ou seja influenciado pela mente dele só pelo fato de ter 80% de seus dados, como alguns estão dizendo por aí. Vendo o que acontece entre Boruto e Momoshiki, tudo parece depender do karma, tanto para o Boruto usar as habilidades do Momoshiki, quanto para o Momoshiki se manifestar através dele. Então, seguindo essa lógica, o Kawaki vai precisar do karma do arquivo original para usar os poderes dele futuramente. E acredito que a revelação de que os dados extraídos continuam no corpo dele pode ter um grande papel nisso. Lá na revisão do capítulo 51, eu cogitei a possibilidade do Kawaki não recuperar o karma agora, e sugeri que em busca de poder ele recriaria o karma através de fragmentos nos corpos das crianças que foram usadas na tentativa de criar um receptáculo.
Agora essa revelação torna essa possibilidade plausível. Se os dados extraídos permanecem no corpo do Kawaki, nada impede que existam dados remanescentes nos corpos das outras crianças que receberam karma, mas falharam como receptáculos, permitindo que o Kawaki recrie o arquivo original. Mas apesar de tudo, eu entendo quem estava esperando mais desse confronto contra o Momoshiki, que acabou sendo apenas um pequeno contratempo, visto o hype criado pelo plot twist no capítulo passado. Eu mesmo esperava que essa situação se estendesse até o início do volume 15 no mínimo, mas que seja, por um lado, talvez até seja bom que essa situação se encerre logo para a história voltar a fluir, a avançar. Tá acontecendo uma luta atrás da outra desde o capítulo 37, com no máximo alguns capítulos de transição que preparam o terreno para a luta seguinte. Tá na hora de dar uma pausa em toda essa ação para que possamos respirar um pouco, ainda mais agora com a morte do Ishiki e o destino incerto dos heróis. O que vai acontecer com aquele Jubi e o Code? A Cara vai se dissolver ou continuar seguindo seu objetivo original, tendo um novo começo sob nova liderança? Ishiki teria um plano B para esse tipo de situação? Kawaki e Boruto ainda serão alvos da organização, visto que ainda servem como sacrifícios? Como Konoha vai reagir à situação do Naruto, seja ela qual for? Todas essas provavelmente serão questões que veremos sendo abordadas nos próximos capítulos. Eu espero não ver uma luta em grande escala pelos próximos 2 volumes pelo menos. Os volumes 15 e 16 devem se focar em transição, isso se o time skip já não estiver próximo. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.